Abril de 2008, Áustria. Naquele mês, a jovem Elisabeth Fritz sentiria o sol batendo em seu rosto. Depois de passar 24 anos em cárcere privado, a mulher com 42 anos à época revelaria para o mundo o terror que viveu em 2 décadas. O cativeiro era, na verdade, a casa onde nasceu e viveu, e seu sequestrador era ninguém mais que o homem que chamava de pai. Confira os detalhes desse filme de terror da vida real com a doutora Rosângela Monteiro. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se puder, tá tudo certo, mas você tem que vir com a gente até o final desse encontro que eu adoro encontrar. Ó, estamos de ver a minha meia verde, como se eu ver. Ó, verde com brilho. Meio carnaval, a gente está pondo isso aqui como um especial. Pós-carnaval, né? Pós-carnaval, para carnaval. Vai entrar na quinta-feira da semana, é óbvio que é carnaval. Você pode estar assistindo a Estudo aqui em 2070, no pleno abril. Então, isso daqui está sendo especial de carnaval, aqui para o pessoal não ficar sem a gente nessa semana de folia. Então, a gente, para comemorar a folia, a gente escolheu o caso que eu vou te falar, Rosângela, para mim, pesquisando, ouvindo, vendo, esse para mim é o pior homem do mundo, praticamente, o pior pai do mundo, com certeza. Pai, com certeza, não é, né, Beto? Todos esses casos de estupros incestuosos são complicados. Não são raros, e você assim observa em toda a camada de sociedade, e as explicações são as mais absurdas, né? Quando você vai questionar, mas por que isso, né? Porque é um negócio que vem na contramão. É uma inversão tão grande de papéis, porque a gente está... Né, todos nós desempenhamos vários papéis na vida. E quando nós tem que ter papel de mãe, tem que ter papel de pai, papel de filho, de filha, quando a coisa embola assim, né, quando um dessa equação aí vira o negócio, é realmente pesado. Né? E o período também que ela ficou, né? E além do incesto, o sequestro ele é sádico, é isso? Claro. Mas vamos conhecer, me conta quem é o Joseph Fritzl, que é. mudou de nome, mas também não conseguiu mudar de vida, de história. A história vai grudar nele. Pode mudar de nome, mas a história é tua, tá na sua segunda parte. Então, esse caso aqui, Beto, nós tomamos conhecimento, né? O mundo, né, tomou conhecimento em 2008. Que não é ontem, mas é recente. É recente, 2008. Eu quando fui dar uma olhada, falei, gente, já passou tudo isso, eu não tinha nem me tocado. Porque foi um negócio assim tão... Acho que o mundo ficou assombrado com aquilo, né? E com a postura dele também, né? Absolutamente natural, é isso aí, não, isso é legal fazer, eu acho até que todo mundo deveria. E ainda ele falou para a polícia, pode procurar que está cheio de casos aqui, vão olhar no porões, faz uma varredura nos porões. Ele quis dar uma naturalidade para o ato, né? Ele falou assim, isso tem que ser visto como normal. Normal, absoluto. Normal. É normal o quê, né? O que ele faz, que ele acha que é normal? E ele diz assim, não, realmente, eu violentei mesmo a minha filha, e ela ficou grávida 7 vezes. Mas no começo ele quis dizer que era consensual. Mas ele disse, mas não houve violência. Beto, se você pega uma garota de 16, 17 anos, isso, quer dizer, a história já estava rolando desde a infância dela, né? Porque ao ser pego, depois do segundo dia, ele já soltou toda a história, né? Então, esse homem já abusava dessa menina desde os 11 anos. Assim, efetivamente, conjunção carnal, estupro, aos 11. Aos 16, o que ele faz nesse período? Ele começa a construir um engenheiro, ele tinha uma área mesmo embaixo da casa que ele ficava lá recluso, mexia na família, já sabia. Casado, né, pai de outros filhos. Essa menina, aos 16 anos, ele usa um ardil. Então, a violência, quer dizer, a violência já ocorria. Mas se a gente for pensar especificamente no caso dele de deixar essa moça em cárcere privado, né? O que ele fez? Ele usou um ardil. Olha, eu preciso pôr uma porta lá no meu bunker, lá na minha área, você pode me ajudar?
Na hora que ela desceu, ele botou ela do outro lado lá, fechou a porta, não tinha que ajudar, trancou e acabou. Acabou simplesmente o mundo para essa menina. Sim. Ela ficou num cubículo, né? E aí, quer dizer, se a situação já era ruim, você imagina depois, né, Beto? Então, 24 anos. Tem umas coisas desse homem que eu acho que eu estava olhando. Ele já tinha 2 casos de estupro anterior. Ele foi condenado. Ele tinha estuprado uma menina, não era dentro de casa, não tinha estuprado uma menina, e tinha estuprado uma outra pela qual ele foi condenado a 1 ano e meio de cadeia. Sim. Então, para a família, esse monstro era conhecido. Porque ele já tinha estuprado, mas ele já tinha casado, ele já tinha filhos. Quantos filhos ele tinha? Ele teve 7 no total também, né? Total foram muitos filhos, que ele teve 3 meninas. Ele teve 2 meninos, uma coisa, mas ele teve mais de 5 filhos. Tem. Com essa senhora que era a mulher dele. A Elizabeth. Que é a Elizabeth, que é a sequestrada, né? Sim. Mas assim... Não, Elizabeth não. A esposa é Rosemary, desculpa. Rosemary. Então, assim, quando... E ela foge, a Elizabeth foge aos 11 anos, não é isso? Ela foge de casa. O tipo conselho tutelar lá pega e devolve essa menina para casa. Então a coisa não é só aqui no Brasil, porque fugiu, né? Sim, porque uma menina de 11 anos fugir... Pode ter respondido, né, Rosângela? Pode. Essa menina também, ela pode, muito jovem, talvez ela não tenha conseguido sustentar essa história, porque, na verdade, Beto, todo mundo sabia disso lá. Não dá para você manter uma pessoa num porão 24 anos e a mulher não sabe de nada. Você acha que teve isso? Porque para mim era isso também. Eu fiquei vendo umas coisas. Porque esse porão tem uma coisa interessante. Por causa da Guerra Fria, ele recebeu uma permissão para construir esse porão. Tem muita gente que faz, né? Porão construído. Lembra? Todo mundo queria ter um bunker para chamar de seu por conta da bomba atômica. Porque a bomba atômica graças a Deus, protegido. Nunca chegou. E ele constrói sem os operários falam, mas eu não vi ele construindo esse resto. Ele abriu só um porão e aquele apartamento, aquele cubículo de 30 e poucos metros quadrados, ele teria construído sozinho. Então, o que ele fez? Ele contratou vários pedreiros, porque ele é engenheiro. Sim. Ele contratou vários pedreiros para fazer partes isoladas. Então, eles não sabiam. Sabe o que é? Eu quero fazer um quartinho aqui. O cara ia construir o quartinho. Aí eles chamavam outro. Aqui é um corredor, eu preciso ligar esse quartinho nesse que eu vou fazer uma demerência. O cara fez pessoas assim, separadas, sem vínculo, e ele pegava especificamente para fazer uma parte. E era uma casa bem grande, aumentou. Né? Uma casa bem grande, mas onde ela ficava era bem pequeno. Né? Ele 30 não metros, depois aumentou... Depois ele foi aumentando, por quê? Na verdade, começaram a nascer os filhos, Beto. E são os filhos da mulher que constroem esses outros 20 metros a mais. Exatamente. Né? Mas só para a gente não perder uma linearidade, esse Joseph, então, ele já tinha o histórico dos estupros. Sim, a partir da investigação, né, policial. Ele começa a estuprar essa menina aos 11 anos. Aos 11 anos. Essa menina... Agora, e os outros filhos? Será que ele não usou também? Porque ele tem filhas. Eu não duvido, tem. Tem até uma mais nova que a Elizabeth. Sim, eu não duvido, Beto. E essa mãe sabia, não é possível, não dá para você viver numa casa. Ela parecia uma mulher assim complicada ali, meio reclusa, né? Apesar dela, provavelmente ela devia ter muito medo dele e tal, mas ela sabia o que estava acontecendo. O pai estuprando uma menina dentro de casa a partir dos 11 anos, a menina foge, traz de volta. Beto, está tudo aí. Os sinais estão todos esses. Fora aqueles visíveis, né? Aqueles visíveis, aquela preocupação excessiva de se dividir com aquela menina. Mas o que me parece é que ele tinha uma coisa especial com relação a essa Elizabeth. Existe isso? Existe. Um pai pode ter 10 filhas, sim, mas vai ter a eleita. Sim, pode ter. Não é nem preferida. Eleita parece uma boa coisa palavra, positiva, né? Não, vai ter a desejada. A escolhida. Tem a sortuda, e tem a azarada. Todas as outras são sortudas, uma vez que não foram escolhidas. Exatamente. Então, nós temos desde o indivíduo que ele acha que tem direito a todas as mulheres da casa, porque foi ele que fez. Eu não me esqueço disso. Eu conversando com um indivíduo que, aqui no Brasil, que ele fazia isso. Ele ia pegando as filhas da mulher, morreu, a partir de então ele falou assim, não, as meninas todas fui eu que fiz, eu tenho direito. Então, pegava todas, até indivíduos como esse. Só uma coisa, tem regiões do Nordeste, desculpa, mas interior, Nordeste, tal, tem. Que o pai desvirgina a filha, mas isso é quase que você tem que estudar isso. Qual é aquela matéria que eu amo? Antropologia. Você tem que olhar com o olhar de antropologia.
Porque Exato. é uma nova sociedade que se constrói naquele local, daquela forma, e uma nova verdade se estabelece. Não estou dizendo que eu concordo, não, acho isso horrível. Mas Tem isso cabimento, né, é gente? Incesto, fato. não, né? É um fator histórico, se você pegar toda a história da humanidade, está cheio disso, em todo lugar. Né? Mesmo aí Roma, tal, o que acontecia, Egito, aqueles acordos, Egito mesmo, as pessoas começavam a nascer doentes porque eles ficavam, né, irmãos. Cleópatra era casada com o irmão dela, e os pais deles eram os irmãos, que eram sempre irmãos, eram irmãos que casavam entre si. E você tem aquela... Mas isso é uma organização social específica daquele tempo, e as pessoas que nascem no negócio, eles acham absolutamente normal, Beto. Mas na evolução que nós temos... Na evolução, não, né? É bom que a gente tenha essa definição de papéis. Se não acontece, isso que aconteceu. Você pega um indivíduo que é um sádico, ele já estava com essa intenção há muito tempo, tá? Então não foi... Tem um momento que ele fala, não, mas ela queria sair, ela arranjou um namoradinho, ela ia abandonar, então eu fiquei assim. Não, ele estava construindo há muito tempo. Ele estava construindo isso para quê? Para ele ficar lá preso? Não. Então houve um período grande de construção que ele estava sabendo o que ele ia fazer com a menina. Então, que coisa perversa. Existia um planejamento para essa vida. Claro. Porque ele conseguiu colocar luz elétrica. Televisão, televisão. Não tinha janela. As pessoas quase nunca viam a luz do sol, nada. E ele constrói uma piscina ao mesmo tempo para não levantar a suspeita da terra que às vezes ele ia lá e tirava, sem alguém saber. Então ele tinha uma consciência muito má. Por isso que eu acho que ele é um homem muito mau. Perverso. Isso é o quê? Ele é um psicopata ou é um homem mau? Então, esses casos de estupro incestuoso, Beto, as pesquisas mostram que ou você tem um indivíduo de personalidade antissocial, o narcisismo é o primeiro. Então, ao estudar esses casos de estupro, especificamente incestuoso, o que você observa? Indivíduos narcisistas, absolutamente, primeiríssimo lugar. Tá? Personalidade antissocial, realmente ele despreza qualquer tipo de convenção, de norma social, de moral, de lei. Tá? Porque a gente está falando até da lei, isso é proibido. Até do tal do Deus, se ele tiver um Deus. Ou mesmo religiosamente, exato. Então, conceitos e propostas religiosas, ele despreza tudo isso. Então, a gente pode ter um psicopata aí, que ele está dentro daquele esquema, para ele estar confortável ali, mas ele não tem freio nenhum, ele não precisa respeitar nenhum tipo de convenção. Ele sentiu, olhou para a garota, tem um interesse sexual, porque amor não existe aí, tá? Ele não fez isso porque ele gostava demais dessa menina. Porque você deixar uma pessoa 24 anos fechada num cubículo, essa mulher engravidando, tendo os filhos ali, um filho morre, ele queima esse filho, destrói o corpo desse bebê, que são gêmeos, ela teve gêmeos. Ela teve 6 gravidezes e gerou 7 filhos, porque teve gêmeos. Um dos gêmeos faleceu. E me parece que por falta de cuidado, porque ela ficou pedindo. E a condição que ele deixa essas crianças. Ela fazia o parto sozinha. Sozinha. Que absurdo, Beto. Ele deixou um livro de como fazer o parto, uma tesoura, sei lá o que. Ela fez sozinha o parto numa coisa enclausurada. E outra, ele poderia ter um treco a qualquer momento. Ele ela já ia morrer lá dentro. Ela ia morrer, todos eles iam morrer de inanição. As portas eu vi, as portas eram... Então, o barulho é uma coisa que eu estava falando, não fez barulho. Você sabe que ali a casa era tão grande que ele alugava umas kitnets dentro da casa. Você viu esse caso de que o cachorro ficava tentando cavar? Sim, e tinha pessoa que fala, olha, eu ouvi um barulho. E ele falava, não, é o gás, é o encanamento do gás. Ele dava uma desculpa. E a pessoa, tá bom, porque ninguém vai imaginar que ele... Que lá embaixo E ele construiu... Olha como ele pensou bem a respeito disso. Quando ela tinha 15, 16 anos, ele já fez... Ela escreveu um negócio falando que ela estava entrando para uma seita, ela tentou fugir, o pessoal trouxe de volta. Então, ele já estava criando a história. Qual era a historinha? Quando ela sequestra. Exato. Que vem essa carta. Que ele faz ela escrever, ela é obrigada a escrever, mas ele já tinha pensado em tudo isso. Você vê, é uma louca. É sempre a rebelde. Ela não se encaixa, é claro. Ela já tinha fugido aos 11 anos. Então, ela tinha um histórico de fuga. Então, começa daí. Se ela contou por que ela fugiu,
ela percebeu que ela não tinha apoio de ninguém, nem da polícia, nem do conselho tutelar, nem da mãe. Porque se ela contou para quem pegou, ela falou, pelo amor de Deus, que parece aqueles irmãos que morreram queimados, que a gente tem que fazer uma hora, que ele fala para o conselho tutelar, eles me batem, eles falaram que vão me matar, e vai lá o conselho tutelar, devolve para o pai e para a madrasta. Exato. Terminam mortos ali atrás e queimados. Se ela contou aos 11 anos, e a gente tem que lembrar que quando ela tinha 11 anos, ela é mais velha que eu. Ela é de 66. Ela tem 57 aos 17. Anos. Agora ela está com... 50... Quando ela saiu, ela estava com 42, eu acho que ela está com 57 anos. Vamos dizer que ela tinha 11 anos, Rosângela, em 1977, vai. Eram outros tempos. Outros, totalmente, Beto. Se a menina falar isso, fala assim, ela está inventando. Está inventando, ela quer chamar atenção. Ela quer chamar atenção. Ela faz isso mesmo, ela é rebelde aqui dentro. Ela não acata ninguém, ela não obedece, ela detesta o pai. Olha o escândalo. Desculpa, o escândalo, exato. É isso que você quer fazer com a sua família? Expor todo mundo, olha de onde você então vai tirar. Eu percebi o seguinte, um senhor tão responsável. Né? Porque ele construiu a tal da máscara social perfeita, não? Claro. Olha, um senhor, muito simpático, todo mundo conversava com ele, tinha jeito de vô, sabe? Aquela pessoa que está ali, tal, sábia, centrada. Mas com 2 estupros nas costas. Exatamente. Que também era uma época, né? Olha só, ele pega 1 ano e meio de coisa. Quanto que ele não deve ter falado, ela pediu. Mas também olha como ela fica. Encontrou uma parceira ótima, porque é uma mulher submissa. Total. Que não é possível, não dá para você ficar dentro de uma casa com isso. E outras desculpas, né? Porque 3 ele teve 6, então, que viveram. 3, ele mesmo começou a criar. E tinha filha. Tinha menina ali, que já era filha neta dele. Ele colocava ali, deixava um bilhete, como se fazia a menina fazer uma carta. Olha, eu estou na seita, eles não aceitam criança lá. Aí eu engravidei e estou trazendo aqui. Gente, que conversa mais... E ele fez certinho mesmo, né? Porque, olha, ela foge aos 11 anos, acho que ali dá uma coisa assim... Dá um start nele. Ele fala, pô, nada como prender ela, porque assim eu não vou mais para a cadeia. Quando ele consegue o dia certo, o dia dela, estava sozinha na casa, ele caceteia ela, põe ela lá dentro, passa uns dias e fala, escreve aí que... Faz uma carta falando que você foi embora e não quer ser procurada porque foi para uma seita. Ele mantinha ela acorrentada, Beto. Correntada. Durante muito tempo. Acorrentar. Isso é amor. E se ele tem qualquer coisa lá? Morre ela e todos os filhos. E acabou. De uma forma horrível. Né? Porque só ele tinha a chave. Mais ninguém, só ele. E parece que antes tinha uma antessala que seria o escritório dele. E que ninguém podia descer. Exato. Ele era o refúgio dele. Ele não é para descer, não é para trazer nenhum café. Exato. Agora, uma senhora, uma mulher, você não ficaria no mínimo curioso o que está acontecendo lá embaixo? Por que eu não posso entrar na minha casa? Exato. Tudo bem, é seu escritório, posso bater na porta e entrar? Nem isso as pessoas podiam. Ninguém podia entrar. Exato. Ali. Porque aí você ia achar essa outra porta que ligava o resto. A primeira coisa, eu ia pensar, o que é que está acontecendo lá? Porque ninguém pode entrar. Aqui não. Se quiser fazer isso, você vai fazer em outro lugar. Aqui eu quero saber. Sim. O que é? O que está rolando aqui? O cara tem lá um laboratório para produzir droga, não sei. Ou ele prende a filha, né? Que coincidência, a menina vai embora, de repente começa a trazer filho aqui. Gente, uma coisa tão... Ele tinha uma outra maldade, que era assim, se ela tentasse evitar ou fugir, ele desligava a luz daquele calabouço. Exatamente. Por dias. Eles ficavam 3, 4 dias. Com o filho, o que ele fez? Mais um motivo muito mais fácil dele manipular. Você acha que eu ia te perguntar, por que ele permite que ela tenha filhos? Até porque ele tem o prazer de saber que foi ele que fez? Ou exatamente também por essa manipulação? E também por isso, pela manipulação. Porque com filho, a mulher fica mais vulnerável. Ela não quer que aconteça nada. Entendeu? Então, ele não ofereceu nada, além dela ficar absolutamente presa naquele lugar. Parece que depois ele colocou uma televisão. As crianças não tinham escola, eles não tomavam sol. Isso foi um dos motivos, porque quando ela consegue levar a filha, que é a mais velha, né, 19, para o hospital, é que teve a possibilidade. Ela percebeu, ela falou, agora é minha chance, porque a menina estava muito mal. Ia morrer, quer dizer, um já tinha morrido, mas era bebê. E agora? E tem um dos... Então, daí ele pega 3, né? Dos 6 vivos. Ele pega 3. 3 sobem para casa, que não faziam ideia, e eles ouviam desse homem desgraçado, porque é um homem desgraçado, que não tem a graça de viver. A mãe tinha abandonado, que a mãe era... Vocês foram abandonados pela sua mãe, eu tenho que cuidar de vocês. Então, e olha aqui a carta que ela deixou, não quero nem saber. Ela está numa seita, gente, é muito frágil. Prazer, total. Então,
todas essas humilhações, toda essa manipulação dá um tremendo prazer para o indivíduo. Porque ele tem essa personalidade. Pode ser um psicopata? Pode. Mas também não necessariamente. É que ele tem um distanciamento emocional, sim. Porque ele não faz isso por amor àquela filha. Ele tem desejo, e você tem uma escrava. A gente sabe que pessoas narcisistas, antissocial, ou até o psicopata, ele tem essa visão sádica mesmo do sexo. Então ele tem uma escrava ali embaixo, sexual. Não é para nada. É só para ficar lá. E a filha dele? A filha. Ele começa com 11 anos. Você acha que antes não se fazia nada? É claro que sim. Você acha que desde o nascedouro ela foi escolhida e você vai ser minha para sempre? Sim. Ele pode ter... Não há relato, eu não sei detalhes, a gente não sabe. Sim. Se ele já teria tentado ou feito alguma coisa com outra irmã dela, a filha dela. A mulher e os outros filhos, você não consegue achar muita coisa sobre eles. Nada. Só que a mulher dele morreu em 2012, a única coisa que eu descobri. Agora, como ela recebeu essa... Como foi a relação dela com a Elizabeth? E ao descobrir que ela estava criando três netos que, na verdade, são netos e filhos do seu marido. Então, o cara era avô e pai daquelas crianças. Não, Como é para essa mulher? Como é para os irmãos da Elizabeth saberem o monstro que eles iam visitar no Natal? Exato. Como faz? Isso eu queria saber também. Não tem muita informação. Não tem. Dessa não dá para a família. gente explorar. Aí a gente pode ter duas possibilidades, por exemplo, dessa mulher. De um alívio, por falar, putz, conseguiu. Saiu, porque ela não tinha forças para qualquer tipo de reação. A gente não sabe o que aconteceu dentro. Se você tem um cara narcisista, antissocial ou um psicopata dentro de casa, a coisa é séria, Beto. Ela também estaria. Ela também deve ter sofrido os dela. Sim. Provavelmente, acho que ela estava até grata de falar, meu Deus, eu vou criar essa criança, eu vou daqui. Ah, tudo bem, ela que deixou, tá bom. E assim, totalmente submissa. Você não consegue ter uma relação, você não consegue ter vínculo, né, com um psicopata, não tem como. Mas você falou que ela poderia ter duas reações. Sim, uma de alívio, finalmente descobrir o monstro que existe aqui dentro. Pode, nesse aspecto, ele falar, nossa, ai, que bom, acabou essa história, ela vai me culpar pelo resto da vida, eu estou me sentindo culpada. Isso pode existir. A pessoa está tão submissa e tão presa. A gente vê os casos aqui, né? Sim. A gente não sabe ele dentro de casa como é que também não tem esses detalhes. Mas ele poderia ser um carrasco dentro de casa. É assim que eu quero e acabou. Ele pode falar isso lá para o mundo, mas dentro de casa as coisas podem ser as claras. Ele pode falar, você vai aceitar. E ele escolheu a mulher que aceitaria. Claro. Foi a dedo também, não foi? Foi a dedo. Ela continuou com ele depois de ter ficado preso por estupro. Exato. E com certeza ela ainda, se bobear, ainda apontou para a vítima como a culpada. Exatamente. Então nós temos aquela mulher que ela pode ter falado, sabe aquela que fica sofrendo calada, que ela não tem forças realmente para ir contra o cara, porque o cara é muito duro. Ele é muito duro. Sim. Nos relatos assim de quando ele comenta, ele conta os casos, ele fala com uma tranquilidade assim que eu falo, olha, eu não vejo, e ele não vê mesmo. E ele encara a câmera, né? Sim. Ele olha para a câmera. Ele ainda fala, faz vocês estão aí todos horrorizados. Dê uma busca em todos os porões. Isso é normal. E o pior é que existe. Depois a gente vai ver uns que encontraram, exato. Logo assim, quase que concomitante. Teve um caso famoso lá também, numa outra cidade. Porque isso é lá na Áustria, tá, gente? Nossa, ele tem cara mesmo, né? Em Amstetten. Olha como ele encara a câmera. Sim, ele tem prazer em olhar para a câmera. Olha lá. Ele tem aquela sobrancelha da Reutemann. Sim. Arqueada. O poder é meu. Não, ele não tem. É o tipo que eu diria até que ele é um psicopata. Mas existe a possibilidade de não ser. Mas diante dessa postura dele... Se não for, é só mal mesmo. Narcisista, mal. Antissocial. Sádico. Então, uma pessoa pode ser sádica, ela não precisa ser psicopata para ser sádica. Ela não precisa ser narcisista para ser sádica. Ela não precisa ser psicopata para ser narcisista. Entendeu? Então, nós temos os narcisistas. O narcisismo é a primeira característica perto dessa pessoa. Pode haver aí algum distúrbio mental, algum transtorno mental? Pode. Tá? Mas a coisa se desenvolve de uma outra maneira. Ele foi muito frio para fazer. Exato, né? Não é frio assim. Beto, existe esse tipo de agressão quando uma pessoa tem algum tipo de psicose? Pode acontecer, mas a história não dura 24 anos. Não dá, porque a pessoa está completamente fora do eixo. Então,
a coisa degringola no meio. Ali não, tem planejamento, tem tudo, tem punição. Ele sabe que tem uma mulher com 3 crianças lá dentro. Quando ela sai, que ela vislumbra uma possibilidade, porque um morreu porque ele não ligou mesmo, que é o bebê. Ainda ele fala, não, depois eu dei um fim no corpo, eu queimei o corpo do fulano, ficou outro garotinho. Nesse segundo, uma menina adulta, 19 anos, ela nasceu dentro de um cativeiro, conhecia o mundo até os 19 anos daquela maneira. Beto. Aí a coisa pegou. Ele teve que levar. Uma coisa só, ele poderia ter violentado as filhas que teve com a filha? Poderia. Não se fala disso. Não se fala, mas poderia, claro. Mas é uma coisa Sim. que ali dentro daquele mundo ninguém vai combater. Agora, é interessante porque o indivíduo que ele é pedófilo, ele tem aquela atração pela criança em público, que eu já comentei. Ele permanece, só que quando a criança começa já com as características de uma pessoa adulta, adolescente, adulta, já não interessa mais para ele. Para um pedófilo. Para um pedófilo. Ele tem essa característica de um pedófilo? Tem. Ele começou a manter relação com essa menina com 11 anos. Relação? Mas relação todas sexual. As coisas Tudo anteriores, a gente não sabe. Então, efetivamente, a conjunção carnal foi com aquela 11 mão, anos. aquele olhar, aquela esfregação. Mas ele permaneceu todo esse tempo com ela, né? Então, ele poderia até ter esse desejo sádico por ela, de humilhá-la, de machucar, de privar de qualquer tipo de vida decente ou basicamente decente. Então, tem uma série de circunstâncias aí. Não é só o estupro. Tem essa coisa dele manter. É um bicho que eu pus na gaiola, mas também assim, né? Nenhum tipo de preocupação, né? É o básico do básico. Ele deixou ali. É uma pessoa que não tinha contato com o sol. É uma das características que todo mundo no hospital olhou para as duas e falou, gente... Essa pessoa não tem sol. Não, esse pessoal deve estar em algum tipo de cativeiro, estava enterrado até agora, me tiraram, porque não é possível. Foi uma das coisas que chamou a atenção. A gente vai se aprofundar quando descobre, mas uma coisa que eu vi, que fiquei horrorizado. O filho que ele tem tinha 1,73 m, a altura é de 1,60 m. Esse menino andou a vida inteira lá dentro... Com os joelhos encurvados e ele tinha uma forma de andar só dele, porque ele não conseguia andar. E depois ele teve que fazer tratamento. Parece que agora ele quer ser marinheiro, uma coisa assim. É, exato. Não, olha os absurdos, Beto. E ele não está nem aí. Não tem nenhuma consideração. Tanto que, se ele tivesse qualquer piripaque, essas pessoas estavam condenadas. Quer dizer, já estariam. Porque se ela não tivesse conseguido escapar, estaria até mais. Agora. O cara está com 86 anos, agora, né? Ele está com 86 anos, já deu sinais de demência senil. Né? Esse indivíduo ia morrer a qualquer momento. E o destino dessa filha e desses netos que ele tem, que são filhos, estão todos selados, estavam todos selados. A morte agonizante, por inanição, por falta de comida, por tudo. Um comendo outro. Eu não sei o que poderia acontecer lá dentro. Você imagina a situação. Mas você estava falando de um personagem que eu acho que, para mim, é um dos mais fortes, que pouco explorado, que eu não consigo saber nada, quase, que é da mãe da Elizabeth. Que cuidou de 3 filhos. Você me falou que ela poderia ter 2 coisas. Uma que seria o alívio. Esse alívio. Ou outra que é absolutamente nada, sem vínculo. Acabou. Ela não pode também ter uma terceira, que seria... Ai, mas que saco! Para que tudo isso? Exato. Estava tão bom como estava. Estava tão bom. Estava certo, esse homem estava contente. Estava tudo bom andando. Aqui. Ele me deixou tranquilo, eu estou criando. Também. Então, é esse desprendimento. Tá. Ou ela se sente e fala, fui finalmente, essa minha filha... Ela também era uma enjaulada. Uma enjaulada. Ou ela pode... Não, agora, o que vai acontecer? Vai acabar essa estrutura de família que eu tenho, todo mundo vai falar, essa menina teve que aparecer. Sabemos a relação dela com essa menina? Não se fala. Então... E se ela também já se não ela gostava? Rejeitou, né? Exato. E mais ainda porque percebeu o interesse do marido nessa filha. Se ele focou só nela. Sim. Né? Não dá para a gente saber. Né? Ao longo desses 24 anos de calabouço, 3 crianças foram eleitas para subirem e ela fazia bilhetes, como você falou. Contando a história. Por favor, cuida deles, porque a seita não deixa eu ficar com eles. Aí a mãe aceitava. Não, ele não levou mais os outros 3. Um dos motivos que eu li seria porque ele achava que a mulher não ia mais aceitar. Mas Exato. Eu acho o seu mais interessante, que é, esses têm que ficar porque esses são a nova corrente dela.
Exatamente. É o Quarto de Jack, o filme Quarto de Jack, que é deslumbrante. Nossa Senhora, parece Nossa, aquele filme é maravilhoso. Que filme é o Quarto de Jack? Meu Deus do céu. Como eu chorei naquele filme. Nossa, aquele menino, quando ele sai, que coisa que Não, aquele é o anjo que nasceu do inferno. E pelo demônio, né? É o demônio que concebeu o anjo. Ela, né, criou muito bem. Não. E ele percebeu toda a sua E ela morava também num quarto que é também desse tapete aqui. Mas se ela não tivesse, talvez ela tentasse sair. Outra tivesse morrido. Porque eu acho que chega num momento desse tipo de coisa. Eu não quero viver isso. Eu prefiro morrer. Exato. Pelo menos a morte é uma libertação. E eu acho que pelo Jack, ela se mantém. Se mantém. E eu gostei da sua análise. Ele deixa o filho, deixa ela ter, pelo prazer de ter meu rebanho, mas também porque vira a nova corrente dela. Exato. Sem esses filhos, ela... Porque ela tem um de 5, né? Tem outro de 17, o que ficam com ela ali. Não são da mesma idade, assim. Não, ele pegou, parece que aleatoriamente. Eu vou pegar você e deixa aqueles três lá. Vai subindo porque não tem amor aí. Não é porque ele escolheu esses porque... né? Ele tem um amor, então ele quer deixar. Não tem isso, Beto. Aí, amor não existe nessa relação, nessa casa, nesse indivíduo. Né? Tanto que ele confessou e 24 anos se passaram. Como é que descobrem? Exato. Porque a filha mais velha, né, de 19 anos, fica doente e o caso é sério. Então, ela... É a mais velha? É a mais velha, de 19 anos. Não, ela de 19 anos. Ela convence ele, fala, olha, vai ser. O outro já morreu aqui, mas o outro era bebê. Você queima, mais fácil, tudo é como uma pessoa de 19 anos. E ele permite. Quando elas chegam no hospital, ela não vai junto. Ficar, vai só a filha. Então, já chama a atenção a cor da menina. Os dentes, né? Os dentes, todos podres. Você imagina a dor, o sofrimento dessa pessoa com esses dentes, com tudo. E a aparência. E a cor da pele, né? Sem sol. Sem sol. Você fica o quê? Você fica roxo, verde, né? Fica verde, né? Deve ficar aquela coisa... Fica aquela cor cadavérica, né? Cor cadavérica. Você fica sem cor. Quando você fica sem cor, é o quê? É lividez, que é cor de cadáver, característica de cadáver. Então chamou a atenção. Mas eles tinham que chegar até a mãe. De onde que veio essa menina? E lá nos hospitais, como tem aqui, também tem uma ligação, né? Eles entram em contato com um órgão, hospital, que faz essas buscas. Fala, olha, apareceu uma menina aqui nessa circunstância, ela tem que ficar internada, o caso dela é grave, não sei exatamente o que é, mas diz que era uma condição física grave, que ela poderia morrer, então nós precisamos entrar em contato com a família. Não, precisa da mãe, né? Porque ele se apresentou como avô que não sabia de nada e a filha tinha deixado, que está na seita. Então, eles entram em contato, seria provavelmente um órgão policial, eles dão uma outra denominação, entram em contato, e esse pessoal aí, e foi muito rápido, né? Porque esses profissionais imediatamente foram atrás. E os caras estavam assim, eles têm um preparo muito bom. Aí ele leva a menina, não leva? Ele leva a filha até o hospital. E aí, ele leva a filha até o hospital com a condição de você não fale nada para ninguém. Com a condição de não falar nada. Quando ela chega no hospital. Exatamente, desculpa. Não, com essa história da procura... Ela é tão doida que se um roteirista tivesse escrito isso, sem fosse verdade, iam devolver e falar assim... O que ele ficou com receio? Que eles iam descobrir a situação dele. E ele achava que controlava tudo. Ele achava que controlava tudo. Exato. Só que a pessoa chega na casa dele e fala, mas como é que é essa história do desaparecimento da sua filha? Ele fica com receio. Então, o que ele faz? Ele fala para ela, você vai e não vai falar nada, você vai falar que você está na seita, aquela historinha. Chegando lá, ela consegue se distanciar dele. E eu acho que as pessoas também perceberam, claro, e já viram a aparência dela mesma, da menina. Então, as pessoas sacaram, foram cercando, puxando ela. Chegou e falou, aqui você está segura, pode falar que está tudo bem. Aí ela abriu e contou a história. E no começo não acreditavam também, não, né? No começo acharam que era fantasioso. Mas diante das circunstâncias da menina, dela... Não, e aí chegam na casa, quando abrem o porão, tem os dois, o menino, coitado, com uma mistura de corcunda com Notre Dame com o outro. Porque e o outro menorzinho. É a outra menorzinha. E o outro menorzinho que ficava olhando para as estrelas, porque ele nunca tinha visto. Ele nunca tinha visto. Não, eles tiveram que fazer uma adaptação para sair à luz do dia, Beto. Isso mostra no quarto de Jack.
Porque no caso de Jack ele tinha só uma frestinha que ele ficava olhando uma estrela. Quando ele sai, lembra que ele leva um choque com aquele sol nele, e ele fica olhando o céu, a estrela, ele fica... Estávamos todos assim, né? Esses já nasceram naquela condição. Ela tem ainda viveu, tem né? lembrança, mas acabou. E foi muito interessante que as pessoas tiveram ali a percepção. Tem um detalhe que é interessante. Ela vê pela televisão, desculpa te cortar, ela vê pela televisão que estavam procurando a mãe. Que estavam procurando por ela. E ela convence o maldito desse desgraçado a levá-la. Exatamente. Ela vê pela televisão. Essa televisão. Essa notícia que eu acho que o convencimento dela ali, não sei nem se ela adoeceu a filha até para conseguir, porque eu acho que ela devia estar chegando no limite para ela. Também, 24 anos, meu Deus do céu. E aí pela TV ela vê e fala, olha, eles vão chegar até aqui. E aí que eles vão, ela consegue, o pessoal dá um suporte, fala, não, vem aqui, você vai estar protegido, tirou fora ele. Ele é preso, no mesmo instante, mas isso foi no dia seguinte. Beto, dia 26, ele já abre o jogo, dia 28. Dia 26 ele é preso, isso de maio, gente, de 2008. Quer dizer, o fato aconteceu 24 anos antes. Tudo aparece em 26/5/2008, quer dizer, 28, porque é quando ele chega e confessa, porque não tem mais. E quando eles chegam e mostram, ele fala, não, já temos tudo lá. Ó, que ele tenta falar, não, mas isso é consensual, fiz isso por ela, não sei o que ela... aquela coisa, né? Aquele papo. História. Exato. Aí ele acaba confessando. E ele fala com uma absoluta tranquilidade tudo isso. Eu fiz. Tem outros que fazem também, está cheio de porões aqui. Em que isso é normal, gente. Eu sei que vocês estão gastando tempo com isso. Exatamente. Sim, eu queimei o bebê. Não, mas não eu não matei, assim. Eu só queimei o bebê. Queimou, é só ocultação de cadáver. É só ocultação de cadáver. E assim, nessa tranquilidade, não. Está feito. Não me arrependo. Ele não se arrepende, não teve nenhum momento que não, eu não deveria saber disso. Nada, né? E essa moça teve que ter todo um acompanhamento psicológico, ela e os filhos, né? Médico, psicológico, ela mudou o nome. Mudou Parece todos que eles, refez né? tudo. Dos filhos, inclusive, para que não ficasse com esse estigma, né? A mãe dela foi investigada e foi inocentada. Parece que realmente, pelo que se investigou, ela não sabia de nada. Quando eles chegaram nessa época, que ela estava muito doente já. Quando chegou em 2008, ela morre em 2012, verdade. Ela não estava bem. Aí eles mesmos comentam, não, ela estava numa situação crítica também. Deve ser de saúde. Se ela soubesse, tivesse alguma humanidade de culpa também, né, Rosângela? Exatamente. Falar, poxa, como é que eu não... Como é que eu deixei Como é que eu deixei? Vamos supor que seja uma pessoa que absolutamente não percebe, né? Não vê que tem alguma coisa errada. Não, se fosse uma pessoa que você não conhece, teu marido pôs lá embaixo, já é um horror você saber. Agora, teu marido pôs lá embaixo, tua filha. A filha, né? Caramba. Então, é o que eu te falei, são basicamente duas posturas dessas pessoas. Ou ela chega e fala, nossa, que alívio tal, agora finalmente... Porque ela também saiu da cadeia, gente. Ela não estava no porão, mas ela estava no porão da vida. Então, e criando, sendo obrigada a criar... Os netos, que são filhos do marido. Filhos do marido. Tem isso. Tem uma opressão total. Um psicopata, um indivíduo como esse, ele não vai ter do lado dele uma pessoa que vai confrontá-lo. Ele quer. Não tem sentido. Então, ele escolheu a dedo essa mulher, ela se submeteu... Ela se sujeitou a isso e ainda era obrigada a criar os filhos, sabendo que estava lá no porão. Sim. Hoje eles estão bem, todos eles. Um vai virar... Acho que ela casou com segurança dela, porque o governo pôs um segurança, mudou de cidade. Mas parece que na cidade todo mundo sabe quem são eles, mas respeitam e dizem que eles são felizes. Mas lá eles são bem nesse sentido, é muito bem estruturado isso, né? Um país. Agora... O absurdo é que realmente a polícia acabou encontrando outros porões nessa situação de cárcere privado, de jovens que são pegas aí, né, aleatoriamente, ou o caso mesmo de estupro eu fiz até aqui. Né? Tem a Natasha também, que acho que foi a primeira, a Natasha antes dela. Campos, que foi famoso. Ela é 2 anos antes. Só que a Natasha, ela não vivia no porão, ela vivia no porão mental. Ele tinha a mente dela aprisionada. Sim. Tanto que eu acho que é a libertação do mal total, né? Ele deixava a porta aberta. Porque ele sabia que ela não ia sair. Que ela não... Olha que absurdo. Isso como você domina. É a dominação total mesmo. Claro. Não. E você começa de pequeno. Não precisa te algemar mais. Não precisa porque não vai. O meu comando você faz. Exato. E ele tem absoluta
certeza que é isso mesmo. Esse a gente também tem que fazer porque... Esse ainda é um sequestro de um homem, ele não tem ligação afetiva. O que mais me... Terrível que ela passou, é terrível. É um pai fazer isso com uma filha. Que tem nos Estados Unidos, tem também aquele casal do mal louco lá também, que pôs um monte de filho lá embaixo. Um monte de filho, também. Aí é o casal, né? Aí, mas lá eles têm uma patologia, né? Ali é complicado. Você levantou mais casos? Porque eu tenho uns aqui. Não levantei. Em março de 2011, um homem de 80 anos tinha 2 filhas sob cativeiro, desde 1970. Foi encontrado, ele até antes, ele tinha essas 2 filhas, antes até do que esse Fritzl aí. Sim. Mas o caso só foi descoberto quando o abusador ficou imobilizado após uma queda, porque a menina não quis mais transar com ele. Claro, não quis mais, como se ela estivesse querendo, né? Ela conseguiu, porque ele vai ficando mais velho, ele conseguiu. Sim, conseguiu, exato. E aí ele caiu, elas conseguiram fugir. Tem também um outro... Tudo isso lá na Áustria. E tem outros casos, né? Na Holanda teve um caso famoso, já tem um tempo, em que foram encontradas 2 crianças, né? 2 meninas, era ele e a mulher. Ele mantinha em cárcere. A mulher apoiando. A mulher apoiando meninas, e era assim, estupro continuado dessas crianças. Aí o que ele fez? Ele foi chamado, ele acabou sendo preso e não confessou, não avisou que tinha as 2 crianças lá em cativeiro. Que foi horroroso. Encontraram uma morta já e a outra lá nos estertores da morte, porque ele não avisou. Ele passou não sei quanto tempo preso, não foi capaz, né, de falar, olha, tá bom, vocês já estão sabendo o que eu faço, tem 2 crianças lá no meu Vai lá e pega, porão. não. Horrível esse caso. Isso lá. Esse cara que não fala também pelo prazerzinho, ela vai morrer também. Te encontro daqui a pouco em algum lugar. Exato. Em 2019, mais um homem no norte de Viena com 57 anos. Eles pararam de dar os nomes, tanto do autor quanto da vítima. O que eu acho uma pena, porque esse homem aqui está preso. Deveria, eu acho que o autor tem... A vítima entenda, o autor tem que ser apontado. Exato. Esse papinho aí de esquecimento para um homem que faz isso. Não, esse homem tem que todo mundo saber a cara dele. Tem que todo mundo lembrar, não tem gente. Esse outro desgraçadão aqui, ele com 57 anos, foi preso agora em 2019, ele tinha 57 anos em 2019, ele tinha 2 filhas que eram abusadas sempre e ele abusava também das netas. Estão ainda estudando, já deve ter saído, mas eu não encontrei se essas netas são filhas das filhas. Pode ser, muito provavelmente. Eu li sobre esse caso. 14 anos. Exato. E o avô assumiu a custódia. Não, é uma coisa... E sobre esse caso aqui, do Fritzl aqui, uma coisa que me impressionou, e eu peço a Deus, a Netflix, a Prime Video, a Star Plus, a Disney, quem quiser, façam uma minissérie, pelo amor de Deus, nos moldes de Dahmer, isso, aquilo. Tem pouquíssima produção sobre esse caso. Tem muito mais, assim, em podcasts, no YouTube, do que nesses streamings, que eu acho tão importante, porque é um caso que faz você se alertar com o seu vizinho. Exato. E só tem 2 documentários, difícil, pelo né? que eu encontrei. Um documentário que eu nunca consegui assistir, porque ele não chega no Brasil, que é Monster, The Joseph Fritzl Story. Tem na Amazon só americana. E outra série é porque tem na Netflix, tem um episódio sobre homens que sequestraram crianças. E ele está. Ele está lá. Que é por dentro da mente do criminoso. É uma série que a cada episódio é sobre um tema de criminosos. Mas assim, é legal, mas não nos traz... Não, isso aqui valeria uma exploração maior. Não Eu não sei se tem profissionais que durante esse período aqui estão conversando com ele, analisando, será que ele vai fazendo... está escrevendo um livro? Mas como é que é cara de pau? Ele está escrevendo para quê? Para ganhar dinheiro? Provavelmente, eu me nego. Ele é um indivíduo muito difícil, né? Ele se isola, ele não quer nenhum tipo de contato. Na cadeia, né? Ele se isola na cadeia. Né? Ele não quer saber. Ele tem que fazer tarefas. Ele não, fala, ele não faz. Não faz. Ele não faz. Aí o pessoal põe lá de castigo, ele acha ótimo. Não, no castigo ele está achando bom. Então é uma situação. Ele é muito difícil. Ele não faz nada. Nada. Ele não quer, aquilo não faz parte dele. Pode. Enfim, e uma coisa no julgamento, olha, vocês sabem que eu super respeito todos os advogados criminalistas. Eu defendo muito a necessidade no Estado democrático de direito de nós termos a defesa, claro, ampla todo defesa. Mundo tem direito à defesa. Agora, você viu o advogado dele? Cara de pau? Você viu ele falando? Vocês não podem ver ele como um homem mau. Ele deixava as crianças montarem a árvore de Natal.
Gente, não dá, né? É assim, defender o indefensável. Tem coisas que aviltam Como é que as pode? pessoas. Beto, é o que eu vejo aqui, por exemplo. Aqui no Brasil, a história é o seguinte: vamos desqualificar a vítima. Lógico. Né? Agora, que estratégia é essa? Isso é legal, tá? É moral? Eu acho que tem uma questão aí, moral. O cara tem direito à defesa, assim, vai falar, olha, ele é um homem perturbado, né? Ele é destituído porque ele é destituído de qualquer capacidade de formar vínculo. Nenhum vínculo afetivo. Eu estou falando, ele não consegue. Não tem. Ele vê simplesmente pessoas para ele manipular, para ele usar, para chegar nos objetivos dele. Não é que ele é apaixonado pela mulher, ele gosta dos filhos, gosta nada. Não, e muito provavelmente ele iria continuar. É que ele já estava ficando velho, né? Porque quando ele foi pego, acho que ele tinha 73 anos já. Então ele já estava, né? Mas ele ia perpetuar isso até naquelas crianças que estavam lá. Da mãe ia passar para a neta, para ter bisneto daqui a pouco. Exatamente. E esse advogado falava isso e ele falava muito assim, eu não sou uma pessoa ruim. Eu fiz isso para proteger ela. Olha, proteger? Não, desculpa. Isso é de uma crueldade. A crueldade continua. Eu fiz isso para... Gente, vocês querem ser protegidos? Ficar protegido num bunker, que você não vê a luz do sol, você é obrigado a transar com seu pai ou com qualquer outra pessoa lá. Sim. Dependendo do caso, que não é a tua escolha, você fica preso, você não vê a luz do sol, você tem que comer o que ele te dá. E o pavor de falar assim, e se esse homem morrer? E se perder a chave? Era só ele que tinha. Olha a expectativa dessas pessoas. E eles acabavam... Ela viveu 16, 17 anos ainda... Fora, né? Um terror também, porque... Terror, claro. Imagino cada vez que ela ia dormir... Eles falam, por exemplo, que eles tinham muito pavor de barulho de abrir porta e acender luz, porque era o momento que ele entrava. Era o terror. Ele apagava a luz quando ele queria para te sacanear e ele acendia quando queria. Então, o acender e apagar todo mundo sabia e o barulho de porta. Imagina quando ele abria a porta. Para aquelas pessoas todas. Ela já estava sabendo. Tem uma minissérie da Netflix chamada Muito Além da Cabana. Eu odiei o último episódio. Eu odiei tanto ódio. Por quê? Porque os outros são tão bons e mostram um homem que sequestra. Você viu essa série? Não. Vale a pena assistir. O final é ruim. Assiste, a minissérie é boa, porque você percebe que ele bebeu, do roteirista não é que bebeu nessas histórias e ele soube montar muito bem até o último episódio, que é uma porcaria. De cárcere. Mas os outros são muito bons, porque ele cria um cárcere fechado, sendo igualzinho, só que mais bonitinho, maior do que aquilo e tal. E a mulher que ele sequestra primeiro teve 2 filhos, ela morre. E aí ele começa a substituir por outras, para ficar igual a ela, para ser a nova mãe daquelas crianças. É horrível. E ele vai morrer, é uma situação. E aí tem uma fuga, tem uma história bem interessante ali. Vale a pena assistir, porque tem a ver com esse universo desse Fritz. É uma pena que não faz a minissérie dele. Seria interessante entender. O Ryan Murphy, pelo amor de Deus, Ryan Murphy, faça um American Crime. Não é American Crime Story, porque é da Áustria, mas faça um Dahmer da vida, porque tem que pegar um cara que sabe fazer crime como o Ryan Murphy. Então, e aí, Beto, interessante que gera muita fantasia. Existe essa fantasia nas pessoas de um cárcere, de encarcerar uma mulher, de ter uma escrava sexual, de ter um escravo sexual. Isso faz parte do imaginário Isso é mais do das homem, pessoas. Né? Eu não vi nenhuma mulher que fez isso. É mais do homem, sim. É ali, né? Então, aquilo povoa o imaginário. Não é que porque você imagina isso, você fantasia que você vai fazer. Só que alguns, né, a fantasia acontece, porque eles passam todos os limites da ordem, da moral, dos bons costumes, da ética. Ele passa simplesmente e faz acontecer. Mas muitas pessoas pensam. E isso gera muita curiosidade. Tem um filme muito interessante da década de 60, O Colecionador, agora lembrei o nome, Colecionador. É uma história, pegue lá, década de 60, O Colecionador. Olha o livro aqui. Eu ia falar da borboleta. Eu falei, eu sei que é exatamente. Esse é o livro, O Colecionador. Gente, tem o livro e o filme. Eu vou fazer assim, a gente vai sortear na live. Se você estiver assistindo agora no Carnaval, senão você já foi sorteio. Mas a gente, porque você falou, vou sortear. O Carlos Ama. Não, é bárbaro. O Carlos tem o livro, é muito bom. E o filme é excelente. Você nota a tensão, né, daquela situação. E atinge o imaginário. Foi um filme que fez muito sucesso. Década de 60, lotava os cinemas, todo mundo. Você acredita assim, que eu não vi ainda esse filme? Eu vou ver agora no Carnaval.
Vou achar. É um ator famoso. Deve ter no Google Play. Eu gosto muito dele. É um cara, ele é um ator inglês. Esse filme é em inglês, se não me engano. Ah, pode ser. E os ingleses sabem fazer também? Sabe, eu gosto de filme eles inglês, têm série inglesa. o tempo certo da maldade, assim. Não E tem edição rápida ele americana. fez muitos filmes. Um deles, um dos últimos que eu assisti com ele foi Priscila. A Rainha do Deserto? A Rainha do Deserto. Ai, Ele é o mais velho, é o cara mais, todo chique, né? Cadê? Esse é o filme. Exato. Terence Stamp, é isso? Terence Stamp. E essa garota é a Samantha Egar. É. Vou assistir neste canal, vou assistir agora. Muito, muito bom. E esse cara é interessante. Espero já ter assistido quando este episódio passar. Que ele vai passar na quinta. Esse não é difícil de Não, deve ter no Google Play. O livro é legal e não, o filme de achar, é legal. às vezes, né? Porque hoje em dia, de achar. Lembra 2001? Nós tínhamos aqui em São Paulo uma colocadora chamada 2001. Você achava absolutamente todos os filmes, exato. claro. Você tinha lá Blockbuster, que eram os blockbusters. Mas a 2000 tinha todos os clássicos que eu hoje adoro, a gente não né? acha nada. Não acho. Não tem. Tem só aí, no Google Play tem algumas coisas, ou mas... de Fix, tem ou no, de que NID, tem no mas... YouTube. Mas não dá. Então, é interessante, isso também gera muita curiosidade, né? Nas pessoas, essa coisa de você encarcerar o outro, de deixar em cárcere privado, de virar uma escrava. Na verdade, é isso que ela era, uma escrava sexual, porque para mais nada ele não tinha mais contato para ela, ele não ficava lá curtindo a família. Ele descia para estuprar essa menina. E ele fala, todas as vezes... Ele ia disse lá, que foram mais de 3.000 vezes. 3.000 vezes, segundo o cálculo dele. Né? Isso aí foi mais de 3.000 né? vezes, você viu. E que é para mostrar também como ele é macho, né? Como ele é macho, exato. Porque lá em cima, eu dava conta lá em cima e lá embaixo, se bobear. Exatamente. Né? Como ele é dotadão de tudo, inteligente, comanda, com ele é assim, manda. encostou, tô pronto. É isso. Exatamente. É um babaca, né? E o componente aí, né, pior dessa história é o fato de ser um incesto, né? Não. Gente, isso já passou, já superamos isso, né? Não. Nós estamos em outros tempos, não tem cabimento. E olha, Beto, eu não duvido que agora ainda existam mulheres nessa condição. E acontecendo dentro de casa. Você fica pensando, toda vez que eu vejo um caso assim, tal, eu fico olhando e falo assim, será que tem alguém nessa condição aqui no meu prédio? Eu tenho que salvar essa pessoa. E tem, às vezes está acontecendo do teu lado e você não sabe. Absolutamente. Essas crianças desaparecidas, essas mulheres desaparecidas. Muita gente desapareceu, essas coisas que somem. Tá certo, tem uma parcela aí que o cara vai embora mesmo, somente se for adulto. Fala, vou cair no mundo, sai e não quer saber mais. Acontece. Mas essas sempre tem alguma coisa, não é uma coisa boa em desaparecimento, Beto. Fica aquela dificuldade para a família, você conviver, porque você não sabe. Porque se você tem assim, olha, foi morto, ele morreu. É uma dor, claro que é, mas o negócio teve um fim. O desaparecimento, não. Como é que você convive com isso? Aí fica assim, não, ela foi vista em tal lado. Ah, não, ela está numa seita. Ah, não, mas agora ela vem em casa e deixa uma criança. Depois vem traz outra. 3. Porque o ato de ele ter feito... O fato de ela ter sumido uma época da vida aos 11 anos e ela aos 17, chegar uma carta falando, não me procure, estou aqui numa seita, sou super feliz, e ele faz essa carta, de alguma maneira deixa a família um pouco mais em paz no seguinte sentido. Pelo menos eu sei que ela está viva e ela escolheu o caminho dela. Sim. Porque senão, eu gostaria de perguntar para essa mãe, você nunca teve vontade de ir atrás da sua filha? Você pode ter 10, 12 filhos, mas é um filho que some, você quer saber onde está? Como viveu essa família durante 24 anos do desaparecimento de um irmão ou de um filho? Né? E ainda mais com outros netos dela, com filhos dela chegando. Exato. Ali, Beto, vou chutar. A coisa ali estava tácita, estava todo mundo sabendo o que acontecia, mas ninguém falava nada. Ele tinha uma ascendência, esse homem tinha uma ascendência muito grande sobre essa família, sobre essa mulher, sobre os outros filhos. Sabe aquela coisa, todo mundo sabe, mas não se comenta, não fala, porque o papai... Ou desconfia, pelo menos tem alguma coisa esquisita lá embaixo. Coisa, exato. Não dá. Você pode até falar assim, não, sabe, eu não sabia. Não, você não quis saber. Porque o seu negócio está dentro da tua casa, lá. Complicado. Tá? Porque a vítima essa menina, desde os 11 anos, a história não começou quando ele antes fechou. Dos 11. Começou, exatamente, já começou antes dos 11. Caramba! Uma mãe que está lá cuidando, o que você está vendo, você não vê o comportamento da criança, é diferente. Você vê o terror no olho dela quando vê o pai. Falam que ela era muito difícil quando era... Bom, por que será? Por que será? É claro que vai ser difícil, né? Uma criança que esteja aproveitando, uma criança que esteja sendo abusada por um adulto, principalmente por pai, que sintomas ela tem para a gente ficar ligado?
Então, você tem que começar observando, já tem que ser um bom observador, porque você vai ver o antes e o depois. Então, é uma criança feliz, que ela brinca com o bichinho, ela sorri, ela canta, ela se aproxima das pessoas, né? Ela está num desenvolvimento, faz uma birra tal. A partir do momento, o comportamento muda. A criança para com essas brincadeiras ou começa a ficar muito agressiva. Ela vai demonstrar isso, gente, nos brinquedos. Você não precisa, a criança não precisa falar. É até não recomendável você fazer perguntas diretas. Não se faz pergunta direta para a criança, já com a resposta no meio. Papai pôs você no colo, né? Aí a criança... Vai falar, pois. Pois. Mas então, Escola aí ele base. pôs a mão e não sei o quê. Escola base, né? Exatamente. Porque a criança, ela quer responder, ela quer te agradar. Você já está ansioso, ela percebe que ela já está numa situação de acuada. Ela fica assim, ela fala assim. É verdade, fez. Então, não precisa ser um expert, gente. Claro que, se você observar já alguma coisa diferente, leve num psicólogo. Mas o que você tem que observar? Ela vai demonstrar isso nos desenhos que ela faz, nas brincadeiras que ela faz. Ela guardava todos os brinquedinhos, ela tinha cuidado com isso. De repente, ela está jogando um com o outro, briga. A figura masculina, tudo que for masculino, ela vai agredir. Fica se tocando mais também? Pode também, sim. Com se tocar, quatro... se masturbar, começar a se esfregar nas coisas, especialmente menina. Fora da idade ainda, Fora da idade. Você vai ver uma menina de 6 anos, 5 anos, 6, 7... Fica agressiva com as pessoas? Pode ficar. Ou mais calada demais? Ela vai ficar... Você percebe que ela muda o comportamento quando chega. O agressor. O agressor. Ou um homem, ela começa a ficar desconfiada. De todo homem, então. Tá. Por exemplo, chega, sei lá, qualquer outra pessoa, um homem que não está relacionado com isso, mas vai pegar, ela não quer, ela vai se limpar, ela não quer contato. Então, arranca isso cabelo? também pode, seja um sinal de ansiedade. Então, a coisa já está séria. E fazer brincadeiras sexuais. Né? Fazer assim através de bonequinho, fazer através de desenho. Então, uma criança de 5, 6 anos, 4, 6, 7, desenha a figura masculina e insere ali o pênis. Tudo. Exato, com pelo, com pênis. A posição do pênis ereto no desenho. Ela próxima. Então dá para você ver que ali ele está fazendo sexo oral, que ele coloca ela no colo. Fiquemos sempre de olho, então, né? Porque às vezes você O comportamento muda. Volta a fazer xixi na cama. Xixi na cama, o que é, gente? A gente chama de enurese, né? Noturna. É aquele xixi fora de época. Ela já passou o desfraude, porque isso aí tem. A hora que você vai tirar a fralda da criança, ela vai fazer xixi na calça, vai fazer xixi à noite, porque não tem o controle e tal. Mas uma criança que já passou dessa fase volta a fazer isso. Xixi na cama, nessa circunstância, o que é? Impulsividade, ansiedade, medo. Ela vai começa a ter pesadelo, grita à noite. Gente, está cheio de sinais. Nem todos eles são exclusivamente de uma situação de abuso. Mas é algo que você tem que observar. Espera um pouquinho. Essa criança. E outra, quando aparece ou alguma coisa, o indivíduo também, ele gosta muito de criança, ele quer ficar o tempo todo com criança no colo, e beija, e faz carinho, aquela coisa excessiva. Era um pouquinho. Eu lembro de um caso do indivíduo que fazia isso dentro da piscina. Num hotel, o cara estava num resort lá, num lugar, deu uma repercussão na época. Ele ficava chamando as criancinhas para vir brincar com ele na água. Ah, que bonitinho, como ele gosta de criança. Ficava segurando para ela nadar. Segura para ela nadar, senta no colo dentro da água, até que uma pessoa chegou e falou assim, mas espera um pouquinho. E eu, se não me engano, uma das meninas, na piscina, Beto, no sol, na frente de todo mundo, num hotel, num resort, sei lá. É mais descarado ainda. Descaradamente. Mas ele gosta tanto de criança. E aí, na piscina, a menina saiu e falou, saiu incomodada, a mãe percebeu, e ele foi preso na hora, denunciado na hora, seguraram o cara. Que viram o que ele estava fazendo. E a menina falou, ele abaixou meu biquininho, não sei o que, a criança conseguiu contar. E a mãe percebeu também. Você entendeu? Então, veja até onde esses indivíduos vão. Você tem que estar atento. É paranoico. Não, gente, eu já falei, não estamos em Nárnia. Um indivíduo que chega e deixa em cárcere privado uma filha naquelas condições. Uma jovem passar 24 anos. Você imagina você passar algumas horas num cativeiro. Deus me livre. E outra, sendo abusada, violentada, estuprada.
Ali tinha agressão, tinha tudo, até o momento que ela começou a aceitar. Tá bom, vem, porque aí tem filho também. Eu não vou fazer isso na frente. Você imagina as situações que essa moça passou. Nossa. Com os filhos, o que acontece? Ela fica protegendo os filhos. Todo mundo, né? Com medo. Então ela até vai, não, é comigo, tal, Ela porque para afastá-lo. Tem foto do local do cativeiro? Tem. Tem, eu acho A que gente não tem, a gente tem, só para a gente mostrar algumas aqui. Que, olha, esse era o banheiro que eles ficavam. Era um negócio no total, depois começou com 35 metros quadrados, depois passou para 55 metros quadrados. Ele foi construindo uns apensos. Olha, no início essa menina ficava acorrentada, gente. Ele passou muito tempo estuprando. Não, corredorzinho. Ninguém pode engordar né? nada, né? Porque você não passa por exagero, não. E também não adianta nada disso aí, porque se ele me deixa. Olha a planta, exato. Olha, tudo embaixo da casa, olha o tamanho. O negócio é pequenininho, né? O negócio era 35 metros, mas olha, também tem a porta de entrada ali. Assim. A porta tinha ali 50 ou 60 centímetros de espessura, né? Para não ouvir. É para não escutar nada, nem para ninguém abrir. Só ele tinha a chave. Assim, eu acho que, olha, essa coisa claustrofóbica, você ficar e falar, gente, esse homem vai morrer, tá ficando velho, ou ele vai chegar e jogar a chave fora, eu vou morrer aqui dentro. Olha como a casa era grande, ela tinha 4 andares, tinha até um rooftop lá em cima. Ele tinha uma condição boa de vida. Tinha. Na profissão, ele era o típico provedor na casa. Ele tal, era né? engenheiro importantão ali, né? Sim. Um engenheiro ele tinha famoso, máscara social importante. Perfeita. Até diplomado ele era. Exatamente. E ainda utilizou para isso, né? Mais alguma coisa desse caso? Não, então, assim, as análises, gente, são sempre essas. A primeira característica que você encontra no indivíduo que faz isso é o narcisismo. Certo? Tem como. O cara é narcisista ao extremo. Tá? Então, se as coisas que dão errado é a culpa do outro também, e ele acha que ele tem direito a tudo isso. Tá? Aí você pode ver um aspecto antissocial também, porque ele não respeita a regra, a começar de qualquer tipo de ética e regra moral. Sim. Social. Nada, isso é nada para ele. Ele vai buscar o que dá prazer, o que é interessante para ele. Não importa a maneira, doa quem doer, não quer saber disso. Sádico, porque você manter uma filha nessas condições, ou qualquer ser humano, precisa ser a filha, nessas condições, privá-la de tudo, de uma vida, e ele vai lá só para abusar. Quer dizer, uma mulher que fica grávida tem que se virar para ter os filhos naquele lugar. Isso é um terror, é sadismo e perversão o tempo todo. E aí nós temos também a figura do psicopata, que ele pode muito bem. Mas ele é casado, tem outros filhos? Sim, máscara social. Ele já saiu do manicômio, foi para a prisão comum e agora em 2024 ele pode pedir condicional. É uma revisão da pena dele, porque ele foi condenado à prisão perpétua. Pelo que eu li aqui, o pessoal está atrás dos laudos e estão atrás, promotor, tudo, que faça uma avaliação para ver se ele tem condição. Ele é um indivíduo intragável dentro da cadeia, não está nem aí, ele não participa de nada, ele não faz nada, ele está lá no lance dele. Ele fica o tempo todo dentro da cela, ele não quer nem tomar sol nem nada. Mas parece que ele está já tendo alguns sinais de demência. Então, o laudo é que vai apontar. Sim. Agora, quem vai cuidar desse cara fora da cadeia? Isso que eu ia falar. Com demência, quem que vai? Se algum filho... Alguém vai pegar e chamar papai? Mas ela fez isso fez com meu irmão, não comigo. Meu Deus, me poupe, não dá, né? Não dá, né? Vai ser duplamente então, mais mal. Agora, em 2024, já estão... Acho que ele já deve estar passando por uma bateria de exames. Sim. E vai se decidir. Era algo que já estava previsto, né? Desde o início, quando foi dada a sentença, né? Que após 15 anos ele teria essa possibilidade, né, de revisão. Está lá, né? Está vivo. Ela, graças a Deus, aí parece que ela reconstruiu a vida, encontrou uma pessoa decente, mudou nome, mudou tudo, está com os filhos e então está bem com 6 filhos lá. Pelo que eu entendi, aqueles 3 foram com ela. Ficaram com ela, porque sim. A mãe morreu e o pai se tornou um monstro. Exato. Eles descobriram a mãe que de verdade também era tão destruída quanto eles. Rosângela, minha amiga querida, a gente se vê daqui a pouco então, tá? E você aí também. Daqui a pouco tem vídeo todo dia aqui, hein? Daqui a pouco a gente volta. Até já.